Muito boa tarde, a todos e a todas. Também é um prazer também estar aqui a participar neste webinar, e agradecer também o convite à FENPROF para a participação, endereçada também ao grupo de trabalho que a minha colega que também acabou de referir. Eu iria dizer que eu não pintava assim uma realidade. Eu peço desculpa ao Tiago. Há algumas coisas que no ensino superior se têm evoluído, se têm trabalhado e os números de facto também o dizem. De facto, ainda temos muita coisa para trabalhar, para fazer e, sobretudo, até a nível social, de comunidade. Porque aquilo que apesar de nós podermos apontar aqui várias críticas ao ensino, no ensino superior sobre o apoio a estudantes com necessidades específicas, eu tentaria separar aqui as águas, que uma coisa tem a ver com aquilo que depende das universidades fazer, que é a sua responsabilidade direta, que são as adequações ao processo de ensino-aprendizagem, incluindo o processo de avaliação. E que, no fundo, pela realidade do ensino superior, sobretudo a realidade do ensino superior universitário, o que fazemos é o que, mais ou menos, fazem também as equipas multidisciplinares nos agrupamentos de escola, de apoio à educação inclusiva. No fundo, os nossos RTPs, com algumas outras designações, mas com medidas, um bocadinho paralelo das medidas seletivas do 54, adaptado à realidade do ensino superior. Nós temos algumas questões importantes a debater. O nosso grupo de trabalho também está com subgrupos de trabalho para tomar uma posição sobre algumas coisas que vamos assistindo, dentro também daquilo que é a nossa intervenção no ensino superior, que as universidades, de facto, têm que tomar uma opção clara de integrar a diversidade. E eu penso que talvez poderíamos falar os problemas da diversidade quando falamos no acolhimento, na integração, na inclusão de pessoas migrantes, de etnias, etc. Portanto, os problemas que nós hoje, neste momento, identificamos a nível social, da integração da diversidade, acabamos, o ensino superior não deixa de ser também um reflexo, falando e até apontando mesmo grupos de estudantes com deficiência, doença ou incapacidade, mas também das características da inclusão abrangendo outras áreas, desde a idade, das idades. Nós temos no ensino superior estudantes que ultrapassam os 80 anos de idade. Temos sobretudo em cursos como o Direito, etc., a Psicologia, etc., temos de facto faixas etárias de pessoas que já estão em situação de reforma, por exemplo, mas que estão perfeitamente capazes cognitivamente de abraçar um projeto de ensino superior. Mas culturas diferentes, religiões diferentes, línguas diferentes, nós não é só os estudantes Erasmus que nos trazem essa realidade, mas também estudantes internacionais, mesmo os estudantes PALOP, falando português, têm particulares dificuldades na integração quando chegam à realidade do ensino superior em Portugal. O contexto lá do ensino médio, que é o nosso ensino secundário, tem currículos por vezes diferentes para a matemática, para a física, para a química, portanto, há aqui ainda alguma disparidade e traz aqui, de facto, questões importantes na integração, na inclusão destes públicos nas realidades do ensino superior. Mas não deixa de ser uma obrigação da universidade, pelo menos é essa a minha perspectiva. Ou seja, a universidade tem a obrigação e a responsabilidade nos seus contextos a cuidar, acolher, porque uma coisa que nós temos que partilhar é que não há nenhum motivo para que algum contexto numa universidade cause mal-estar à pessoa. Não faz sentido absolutamente nenhum. Se a nível dos espaços, dos edifícios, do ambiente, do espaço exterior, dos contactos, das relações interpessoais, etc., alguma coisa está a criar mal-estar, nós temos que identificar isso.
seja como instituição e procurar promover, de facto, uma verdadeira inclusão, uma verdadeira integração de toda a diversidade que particularmente existe nestes contextos. Outra coisa, e eu aqui queria, é essa a separação que faço, são respostas sociais e comunitárias, na nossa opinião, da responsabilidade do Estado para garantir o acesso ao ensino superior, particularmente de um público-alvo que possa estar mais dependente, pelos graus de incapacidades que têm ou pela dificuldade de integração nesses contextos, que necessitam de serviços especializados para que consigam estar em plena igualdade de oportunidades relativamente aos demais alunos, aos demais estudantes do ensino superior. Falo concretamente daquilo que nós podíamos até englobar de apoios logísticos, de serviços especializados de transporte adaptado, de assistentes pessoais. Mesmo os intérpretes, embora os intérpretes já tenham aqui uma responsabilidade também das instituições de ensino superior, mas também os intérpretes de língua gestual. E outros técnicos especializados, que nós entendemos que a resposta às dificuldades não é só enquanto estão a fazer o curso, ou seja, nós estamos a falar de realidades individuais e coletivas, de comunidades, que necessitam dessas respostas, muitos deles desde o momento em que nasceram até ao fim das suas vidas. Portanto, e aí não é só garantir o transporte adaptado, tudo o que exige recursos financeiros durante o ensino superior ou o ensino obrigatório. Nós temos que garantir que estas respostas estarão disponíveis para a pessoa com deficiência ao longo do seu ciclo de vida, independentemente do seu projeto de vida. E aí, claramente, que as universidades muitas vezes vêm-se confrontadas a ter que decidir se adotam ou dirigem recursos financeiros para custear essas respostas necessárias, para que garanta o transporte adaptado, assistentes pessoais, se for necessário, etc. As respostas de forma global não são tão satisfatórias como gostaríamos de dizer que eram, de uma forma global. Mas também nós temos de facto que responsabilizar o Estado, pelo menos é a nossa posição sobre isso, porque nós estamos a falar de direitos que vão acompanhar a pessoa em toda a sua vida. E as universidades até podem participar nesse modelo transversal de apoio à pessoa com deficiência, mas que garanta este conjunto de apoios ao longo da sua vida. E aí o que nós verificamos hoje, dou um exemplo prático. Um estudante adaptado, como também o Dr. Tiago estava a dizer, cria aqui questões particulares de até discriminação e exclusão. Hoje, um estudante que necessite, ou que esteja totalmente dependente, necessite de transporte adaptado, provavelmente escolhe a universidade que é mais perto e não aquela universidade ou curso que realmente desejaria. E o que acontece, se calhar mais vezes atualmente, mesmo o estudante que esteja deslocado, acontece que um dos familiares abdicou da sua vida. E neste momento está a fazer cento e tal quilómetros para chegar à universidade de manhã, esperar 4, 5, 6 ou mais horas até o horário letivo finalizar, para depois fazer os mesmos cento e tal quilómetros para casa numa carrinha adaptada, porque para que um estudante deslocado neste momento tivesse o apoio numa instituição de ensino superior, nós tínhamos que garantir residência adaptada e tínhamos que garantir pelo menos a contratação de 5 assistentes pessoais para cada estudante nestas condições. Porque precisam 24 horas, 7 dias por semana do assistente pessoal. E, portanto, fazendo um horário de 8 horas dos 5 dias da semana, são precisos 3.
e durante o fim de semana, numa situação específica de turnos de 12 horas mais dois assistentes. Portanto, nós estamos fazendo, o número em si não é um número muito significativo a nível de percentagem, mas de direitos humanos nós não podemos colocar aí nessa questão de dizer que é 1%. Não, estamos a falar de direitos humanos. E estamos a falar de pessoas que, para de facto terem a igualdade de oportunidades relativamente às demais, precisam que este modelo esteja montado. Até porque, se não for por outro motivo, vai-nos caber a todos nós também a necessidade desse modelo, quanto mais não seja por uma questão de idade. Pode não ser da doença, mas pode ser da questão da idade, de chegarmos a uma situação de dependência. E, de facto, não só falando do ensino superior, uma pessoa com deficiência hoje em dia não se levanta quando quer. Levanta-se quando o assistente pessoal consegue ou está em sua casa, à hora X. Uma pessoa com deficiência, nós não podemos ligar diretamente à pobreza, mas podemos ligar facilmente à vulnerabilidade que pode criar. Até porque se temos familiares a abdicar da sua vida, é um rombo também económico, porque se estão 3 anos, 4 ou 5 ou 6 anos a ter que conduzir até à universidade o seu filho, ah, e depois conduzi-lo novamente para casa, portanto, nós tudo isto, tentando simplificar, eu separava aquilo que é da responsabilidade da universidade, de acolher a diversidade, de trabalhar, saber integrar, saber incluir, e de uma certa forma, tirando casos específicos de cursos, por exemplo, ligados à saúde, que estamos a sentir um pouco mais dificuldade em trabalhar, mas de norte a sul do país, eu permitia-me dizer que a aplicação de medidas seletivas, das chamadas medidas seletivas, que estão no 54, para o ensino superior, mais ou menos vamos fazendo com alguma tranquilidade, tirando casos específicos. A questão que está em cima da mesa é tudo o que necessita de recurso financeiro. E neste momento, como a minha colega Edith disse, nós também já contribuímos, ainda está em discussão pública, penso eu, o regime jurídico que vai de facto agora ser aprovado, já foi aprovado na Generalidade, na Assembleia, há vários meses atrás, com desconhecimento do próprio grupo, nós não sabíamos disso, mas ainda fomos a tempo para dar as nossas achegas. Mas esse regime jurídico vai ser muito importante porque e nós chamamos a atenção, nessa medida, na criação de um mecanismo financeiro, que vai, de facto, poder dar resposta, desde que seja operacionalizado, como é óbvio. E é essa a nossa exigência, digamos, foi que aquele artigo que diz respeito ao mecanismo de financiamento das respostas de serviços especializados ou produtos de apoio, que de facto sejam operacionalizados e estejam de facto disponíveis, para os estudantes no ensino superior. Mas foi inicialmente, como disse, foi o antigo governo PS que iniciou o processo, mas de facto este governo também já o retomou, porque penso que foi em julho que foi aprovado novamente na Assembleia da República e agora está em especialidade na Comissão. E, portanto, vai trazer um enquadramento jurídico que nós não tínhamos. Nós só tínhamos a Convenção para os Direitos das Pessoas com Deficiência, o artigo 24 que diz respeito à educação. No ponto 5 diz claramente que os Estados-partes responsabilizam-se por garantir o ensino superior e a aprendizagem ao longo da vida. Foi assinado em 2006, retificado em 2009. Mas, de facto, mecanismos, instrumentos financeiros para fazer face a recursos necessários, como estava há pouco a dizer, de transporte, sobretudo transporte adaptado, mesmo ao nível das residências, habitação, assistentes pessoais, é algo
que no nosso entendimento não é uma responsabilidade direta de uma universidade, porque são respostas que o Estado tem que ser capaz de garantir, independentemente se a pessoa escolhe, num projeto de vida, ter um curso superior, ou escolhe entrar no mercado de trabalho, ou então mesmo a sua vida cultural. Nós até no espaço público, já tive pessoas que me partilharam comigo a dizer, se calhar Portugal tem menos pessoas com deficiência. Porque no espaço público na Alemanha, na Holanda, etc., nós vemos claramente mais pessoas visível, tudo o que é visível, como é óbvio, a participar no espaço público. E aqui em Portugal não vemos tantas pessoas. Pois o problema é que elas estão enclausuradas em casa. Porque não têm transporte adaptado, por exemplo, para tomar um simples café na sua cidade. Claro que nós, se quisermos falar do ensino superior, claro que vamos falar das aulas, claro que vamos falar do curso. Mas a vida em si destas pessoas não se limita, no fundo, quando no período escolar. Portanto, mais uma vez, eu centrava a minha questão aqui, e por isso mesmo separava um pouco as tais adequações ao processo de ensino-aprendizagem, que eu acho que a universidade tem que ser capaz de se adaptar para a diversidade que hoje em dia temos, nos nossos contextos, mas outra coisa tem a ver com os instrumentos financeiros de respostas, de serviços especializados. Hum, Dizer que, ao nível do ensino superior, o que é que nós temos como políticas? Nós temos o contingente prioritário, de há uns anos para cá, que reservam um conjunto de vagas, 4% das vagas na primeira fase, 2% das vagas na segunda fase. Chamamos a atenção que o governo, este ano, decidiu que só pode concorrer através deste contingente só pessoas titulares de atestado médico multiuso. Em 2023, tinham sido alteradas as regras com a criação de uma comissão de peritos para avaliar pré-candidaturas, para não titulares, através deste contingente prioritário, para não titulares de atestado médico multiuso. Ocorreu em 2023 essa alteração, foi válida em 2024 e 2025. Só que também, praticamente, só quem tinha atestado médico multiuso conseguia ingressar no ensino superior através do contingente prioritário. Isto porquê? Porque foi exigido que a comissão de peritos só avaliava candidaturas com RTPs com medidas obrigatoriamente adicionais. Ora, as equipas multidisciplinares nas escolas normalmente só adotam essas medidas nos seus RTPs para quem tem comprometimento cognitivo. E essas pessoas não têm a oportunidade de concorrer ao ensino superior cumprindo as mesmas regras que todos os estudantes. Portanto, tivemos assim durante 3 anos, numa comissão que eu penso que não terá avaliado nenhuma pré-candidatura, porque exigia medidas adicionais, e a partir deste ano, na reformulação que já está acessível no site, só os candidatos ao ensino superior com atestado multiuso, com 60% ou superior, poderão concorrer através deste contingente. No nosso entendimento, é errado. Nós deveríamos dar a possibilidade de estudantes com RTPs, com medidas seletivas, poderem ser admitidos através deste contingente prioritário. Mas foi claramente aqui uma opção médica, do ponto de vista clínico. Por exemplo, neste momento, uma pessoa com diabetes tipo 1, epilepsia, THDA, etc., etc., não consegue concorrer ao ensino superior através deste contingente. Poderia concorrer até 2022. Depois, chegando ao ensino superior, também chama a atenção para algo que coincide normalmente com a transição para a vida ativa, para a vida adulta, quero dizer. E isto modifica todo o paradigma, por isso é que o 54 adaptado ao ensino superior também não era a melhor solução.
O 54 é um decreto-lei bastante rígido. Pode fazer sentido relativamente à escolaridade obrigatória, mas para a diversidade e especificidade do ensino superior, não faz sentido aplicar simplesmente o 54 no ensino superior. Até porque nós não temos currículos alternativos. Nós não temos alterações curriculares significativas. Portanto, as medidas adicionais não faziam minimamente sentido. Portanto, a coincidir, mas voltando ao meu raciocínio, a coincidir com a transição para a vida adulta, deixou de ser o encarregado de educação, a mãe e o pai, a tomar as decisões. E então o que nós queremos no ensino superior é que eles saibam que os gabinetes, como o nosso aqui na Universidade do Minho, como o gabinete da Edith na Universidade Nova de Lisboa, etc., etc., de todo o país, que eles saibam que os gabinetes existem e que, se entenderem, poderão procurar o serviço. Mas é uma questão opcional. Dizer que quem entra também pelo contingente prioritário, as universidades não têm qualquer conhecimento do que é que se passa na vida ou na saúde desse estudante. É o estudante que toma a iniciativa. Para nós é fundamental este passo, no sentido de promover a autonomia e a independência. Depois, entrando no ensino superior, podem ser bolseiros por motivos económicos. É uma bolsa que já existe já há muitos anos, dependendo da avaliação do agregado familiar, mas desde 2017 existe uma outra bolsa cumulativa que, para titulares de atestado médico multiuso, com 60%, que devolve ao estudante o valor da propina, seja ela de licenciatura, mestrado integrado ou doutoramento, até ao limite máximo de 2.750 euros. A devolução da propina, do valor da propina ao estudante, não tem a ver com a avaliação socioeconómica do agregado familiar. Basta ter o atestado médico multiuso válido. Depois, por razões económicas, ainda existe a bolsa que sempre existiu, ou praticamente pós 25 de Abril, não sei em que ano é que entrou a questão do apoio a nível económico. Se for titular de atestado médico multiuso, também a bolsa é majorada em 60%. Pode ainda concorrer a um complemento de bolsa que são até ao limite de 3 vezes o indexante de apoios sociais. Anda à volta de 1.600 euros anuais, que o estudante, desde que justifique que necessita de um produto de apoio ou serviço, poderá também solicitar esse complemento de bolsa. Pode ter complemento de bolsa para alojamento. A prestação social para a inclusão pode ser reavaliada em situações de pobreza significativa. Portanto, existe algumas políticas, não são suficientes e são dirigidas sobretudo a titulares de atestado médico multiuso, só. No entanto, nós temos outros diagnósticos, por exemplo, dos neurodivergentes, como é o caso do espectro do autismo, que podemos necessitar e precisamos de outros recursos também que sejam mais especializados no trabalho e na intervenção com outro tipo de diagnósticos ou quadros clínicos. Mas para quem é titular de atestado médico multiuso, algumas políticas já existem, não estamos a dizer que sejam suficientes. Ahm, Mesmo o valor de bolsa de apoio económico pode ser revisto até ao máximo por lei, que está no regulamento de bolsas, e com a majoração de 60% anda à volta de 10.000 euros anuais, que pode, por exemplo, este valor pagar o transporte adaptado. Mas, mais uma vez, eu acho que deveria ser o Estado português a assumir estas respostas, que as pessoas com deficiência necessitam, sendo estudantes ou estando numa situação de estudantes ou não. Eu só terminava, eu sei que se calhar já estou a. hum, eu não Não, sei se posso partilhar. pode, acho que sim. Acho que já está, Carlos. Ok.
De facto, o Tiago também referiu essa ideia, mesmo alguns dados que a minha colega Edith vos deu é do ano letivo 24-25, mas eu na semana passada o relatório de 25-26 ainda não estava no site, mas de facto eu já verifiquei que está. Nós temos assistido a esta evolução muito significativa, sobretudo pós-pandemia. E sobretudo diagnósticos que têm muito relacionado na esfera da saúde mental. Nós temos subido, seja a nível da instituição em si, Universidade do Minho, mas também a nível nacional, nós estamos a falar de um aumento significativo de cerca de 30%, 25 a 30% ao ano, nos últimos anos. Isto significa que nós proximamente vamos ter, aliás, já é uma realidade em algumas universidades europeias, de terem cerca de 25 a 30% dos alunos referenciados nos serviços. O que nós vamos ter que pensar seriamente é, cada vez mais, implementar no ensino superior também digamos, os critérios do desenho universal para a aprendizagem. Porque as adequações que nós solicitamos, dependendo do quadro de diagnóstico que os estudantes têm, a grande maioria das adequações que nós solicitamos aos docentes, pelo menos para terem em consideração, se fosse aplicado o DUA, o Desenho Universal para a Aprendizagem, aquilo era reduzido a muito poucas medidas e o trabalho dos serviços neste trabalho de adequação ou propor adequações ao processo de ensino-aprendizagem, não digo que era reduzido a zero, mas se calhar era reduzido em 80% ou mais. E eu estou a falar do DUA, do Desenho Universal, porque no fundo agrupa também aquilo que também são as medidas seletivas, uma boa parte delas nos RTPs, e nas nossas adequações também no ensino superior não são diferentes. As tecnologias de apoio, os tempos, os prazos, as datas, as faltas, a época especial, a escolha prioritária de turnos, locais de estágio, etc. Tudo isso é mais ou menos pacífico. O problema é que nós facilmente, se formos chegar à mesma realidade hoje em dia por exemplo, da Irlanda, mas também em algumas universidades francesas, alemãs, etc., e mesmo nos Estados Unidos, que neste momento já 25 a 30% dos seus estudantes estão referenciados. Na realidade, por exemplo, na Universidade do Minho, em 21 mil alunos que temos atualmente, se fôssemos aplicar isso, tínhamos perto de 6 mil estudantes referenciados no serviço. Ora, pode haver um curso em que 50 alunos estão numa sala, ou 100, e a maioria estão referenciados no serviço, do que aqueles que não estão referenciados. Portanto, isto vai alterar completamente aquilo que ainda hoje podemos dizer que é exceção, é um aluno referenciado perante o universo dos não referenciados. Porque eu também chamo a atenção que estes alunos, nós não podemos dizer que existem atualmente 6.376 estudantes com deficiência ou doença no ensino superior. Nós não podemos dizer isso. Estes 6.376 estudantes são estudantes que decidiram contactar o serviço. Pela tal transição para a fase adulta, dá-lhes o poder de decisão, sim ou não. Quero, não quero. E podem até fazê-lo ao longo de qualquer altura do seu percurso. Mas estes números, estamos a falar dos estudantes que quiseram ficar referenciados. A realidade é muito maior do que esta. E eu chamo a atenção que os estudantes, mesmo nessa transição para a fase adulta, muitos deles andaram 18 anos com o carimbo e o peso do diagnóstico. Embora não visível ou não visível, é o peso do diagnóstico. E muitos deles, chegando à transição para o ensino superior, uma realidade diferente, pessoas diferentes, desconhecidas, muitos deles retardam ou então até nunca procuram o serviço porque desejam começar do novo.
chegar ao contacto com as pessoas, colegas, professores, etc. Mas como não tem nada de visível, e sublinho que cerca de 85% dos alunos referenciados não têm nada de visível aos olhos dos outros. E, portanto, eles têm toda a legitimidade de dizer: não quero ser mais visto ou ser catalogado como o disléxico, o diabético, o epilético, o que tem a doença A, B ou C. E, portanto, esta transição para a fase adulta também nos permite ficar incógnitos. Agora, quando muitos deles é que mais tarde começam a perceber de dizer assim: se eu tivesse pelo menos mais uns 10 minutos ou mais 20, se calhar eu em vez do 13 tinha tirado um 16, facilmente. E essa consciência do prejuízo, porque eu saliento, estes serviços no ensino superior só existem para eliminar prejuízo ou o maior prejuízo possível do impacto que pode ter um quadro clínico ou um diagnóstico no desempenho académico do aluno. Não é para os ver como coitadinhos, a exigência tem que ser a mesma, o rigor tem que ser o mesmo. Nós só estamos a dizer aos docentes que, olhe, se não escreve, mas pode falar, portanto a avaliação pode ser oral, ou o contrário. Se o aluno não fala, não escreve, olha, tenho aqui um eye tracker que lhe permite escrever com os olhos, funcionando os olhos como rato, o piscar de olho como um clique. Com um teclado virtual consegue comunicar. Um surdo cego tem que ter um intérprete ainda com mais especialista. Mas lá está. Nós só estamos a falar de tecnologias de apoio, serviços, diversificar, flexibilizar, complementar modalidades de ensino, adaptar materiais, etc, etc. Porque depois a exigência do que o estudante vai dizer, vai escrever, vai fazer, terá que ser sempre a mesma. Nós não podemos diminuir a exigência no ensino superior. É a pior prática discriminatória que podemos ter, vê-los como coitadinhos, infantilizar as pessoas com deficiência. Não, elas querem ser vistas e querem ser avaliadas exatamente como qualquer outra pessoa. E termino mesmo dizendo, na realidade da Universidade do Minho, eu não tenho ainda os dados, só tenho o número final, que foi, os 502. Nós finalizamos o ano civil de 2025 com 502 estudantes referenciados. Volto a sublinhar, não são as pessoas com deficiência ou incapacidade ou perturbação psicológica que existe na Universidade do Minho. São os alunos que decidiram procurar o serviço. E em realidades ou com diagnósticos muito diversos. Já referi há pouco que, ao nível da saúde mental, foi algo que foi exponencial, sobretudo após a pandemia. Dizer que os diagnósticos de TH, hiperatividade com déficit de atenção, e o espectro do autismo, nós aqui, por exemplo, em 2024 tinha aqui 42 alunos do espectro do autismo, neste momento tenho 70. Ou seja, há 11 anos atrás tínhamos 3. Portanto, nos últimos anos, de facto, tenho aqui alguns diagnósticos, o espectro do autismo, ao nível dos neurodivergentes, como é também o THDA, a dislexia, por exemplo. As doenças crónicas aqui, de facto, é uma categoria que agrupa praticamente toda a doença mais orgânica, mais estrutural, mais física, e temos todo o tipo de doença. A deficiência motora, sobretudo sequelas de paralisia, prematuridade do parto, distrofias. Temos também a doença neurológica, a esclerose lateral amiotrófica, a esclerose múltipla, etc, etc. Portanto, temos aqui um leque que certamente não é diferente também das realidades do ensino obrigatório. E as adequações que todos estes grupos necessitam, praticamente.
mais tempo, adaptar contextos, adaptar materiais, utilizar tecnologias de apoio. E depois, especificamente, a dislexia tem umas medidas específicas, a deficiência visual, a surdez, etc, etc. Mas a aplicação do DUA, como estava a dizer há pouco, remetia ou diminuía um trabalho dos serviços ao nível ao nível das adequações que se propõem, num grau bastante significativo. Mas aí é preciso aplicar o DUA. E daí é preciso olhar para a adversidade e não escondê-la. Deixar de ver o estudante como se fosse um artigo IKEA. Porque o estudante hoje não, eles são todos muito diversos. Pode ser por uma questão de idade, por uma questão de cultura, religião, de língua, etc, etc. Também por uma questão de doença ou questão de perturbação psicológica. Mas essa diversidade que existe tem que obrigar os professores a flexibilizar, a complementar, a adequar, etc, etc. Portanto, tudo aquilo que nós hoje em dia estamos a pedir de forma pontual para alguns, nós temos que aplicar esse desenho universal para toda, de facto, toda a diversidade que existe hoje em dia no ensino superior. Pronto, e terminaria. Obrigado.